Olá, muito boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos os que temem o favor e temem o nome poderoso e fiel do nosso Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus e o Pai amado. Muito obrigado por acompanhar mais uma live onde nos reunimos para meditar na Escritura e aquilo que ela fala sobre temáticas que nos ajudam na nossa vida cristã, no nosso cotidiano, no nosso proceder e nos levará certamente a agradar ao Senhor, a servi-lo e a adorá-lo através das nossas atitudes, das nossas vidas. Estamos numa série de mensagens cujo título surgiu no século XIII e é bem conhecido por Os 7 Pecados Capitais. Muito obrigado por me acompanhar em algumas lives já, onde retomamos mais de 2 meses de lives quase que diárias. Nessa quarentena, Deus nos deu muita graça para nos unirmos pela internet e nos alimentarmos do Senhor em tempos de tanta incerteza que ainda vivemos. Mas o Senhor é o nosso pão. O Senhor é o ar que respiramos. Sem Ele não iríamos a lugar algum. Hoje, a temática dos 7 pecados capitais envolverá um tema bem claro e bem pautado biblicamente: a ira, a cólera, a raiva. E a ira é algo que nós, seres humanos, quem ainda não sentiu, eu acho que está morto. Se você ainda não sentiu em algum momento da vida, eu acho que você não existe. Mas veremos que é um sentimento muito conhecido por nós. Mas um sentimento que, como todos, deve ser colocado na presença de Deus para que seja controlado. Como nós ministramos esses dias em três dos 7 pecados capitais, falamos sobre a gula, falamos sobre a inveja e falamos sobre a avareza. Hoje falaremos sobre a ira. Ira. Estamos aqui na cidade de São Pedro, 200 quilômetros de São Paulo, nos últimos dias de férias. Deixo uma grande saudação aos Metroviários de Cristo, onde essa live fica depositada lá no canal do YouTube dos Metroviários de Cristo, associação em que estou presidente, né? Outros da minha igreja, da minha família, meus vizinhos, amigos, pessoas que têm caminhado comigo e visto o quanto eu sou humano, humano como você, com os mesmos sentimentos e batalhando para, através da nossa vida, adorar a Deus. Através da nossa vida, render ao Senhor o que é dele, a nossa adoração, o nosso louvor. Vou colocar uma pequena introdução musical, um violino bem gostoso, que você seja inspirado pelo som deste violino e nós possamos buscar no Senhor o melhor para essa tarde. Um minutinho dessa introdução, desse prelúdio. Separe sua Bíblia aí.
Fez aí um prelúdio de violino. Obrigado, Jô, por esse pendrive tão gostoso que você me presenteou. Jô e Miguel, da cidade de Santa Bárbara, Americana. Eles moram bem ali no meio, entre Santa Bárbara, Americana. E quero deixar aqui a paz para vocês que são uma bênção e me presentearam com um pendrive tão gostoso, este violino, possivelmente um hino do cantor ou da harpa cristã, não consigo reconhecer qual é, mas é inspirador para a nossa alma. Certamente um violino inspirado, como foi a harpa de Davi tocada, acalma a nossa alma para que nós possamos abrir a Bíblia e retirar dela o que o Senhor deseja falar. Peça isso ao Senhor, que o Senhor fale conosco nesses poucos minutos. Eu quero ler o Salmo de número 4, Salmo de número 4 e o verso de número 4, para iniciarmos a nossa temática sobre a ira. O quarto dos pecados capitais que nós vamos abordar nessa tarde de segunda-feira, dia 27 de julho. Salmo 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sabe quando alguém chega e fala assim, fica calmo, sossega, calma, ei, calma. Sabe, é simples pedir calma a alguém. Mas, se é a voz do Senhor dizendo para você, sossega, eu tenho certeza que a voz do Senhor, você que é filho de Deus, vai ouvir e vai atentar, obedecer, se esforçar para que a sua ira não venha a se tornar em um pecado. Irai-vos e não pequeis. Paulo repete essa mensagem lá em Efésios capítulo 4, verso 26. Efésios capítulo 4, verso de número 26. Atos, Romanos, Efésios, Romanos, Coríntios, Efésios. Capítulo 4, verso 26, fala assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Sabe essas tardes lindas que tem feito? Bonito ver o pôr do sol. Ontem tirei fotos do pôr do sol. Se você passou por um momento de pressão, de ira, não se deite o sol sobre a tua ira. Resolve isso. Acalma isso. Sossega você primeiro. Não estou falando que é fácil, mas por Deus, em Deus, para agradar a Deus, você consegue. Sabe, nós temos esse sentimento, ele é muito abordado por psicólogos, ele é muito abordado por médicos que reconhecem que até crianças se iram. Não? Quando uma criança está lá chorando, desesperada, gritando, esperneando, o que ela está fazendo?
É a forma daquela criança se irar. E nós mostramos para ela que espernear não traz solução para a sua ira. Nós, bons pais, temos muito trabalho para controlar os sentimentos de crianças. E o adolescente, então? O adolescente costuma, na sua ira, explodir. Ele extravasa, às vezes, em rebeldia. E, às vezes, com causas que ele apresenta. O adolescente, ele explode e ele se torna rebelde com as causas que ele apresenta. Às vezes, inconsistentes, pela sua inexperiência. Mas ele tem as suas causas para a sua rebeldia e nós, adultos, temos que fazer uma bela leitura para não agirmos na medida errada. Se eu pudesse pedir para Deus um termômetro é a graça, né? Jesus já responde: bate a sopra, vara e cajado, corrige, mas ama. A resposta já foi dada e nós estamos sempre buscando uma forma de falar aos nossos filhos, sejam eles pequenininhos, sejam eles adolescentes, em seus momentos. Às vezes o adolescente fica deprimido e é o reflexo da ira que ele está sentindo. Nós temos que observar isso. A depressão muitas vezes é a forma dele expressar, dele extravasar a ira que ele está sentindo. É necessário equilibrar o centro de gravidade que a psicologia chama de consciência e nós cristãos que nos subjulgamos à voz do Espírito Santo, ele equilibra as nossas mentes e corações. É o Espírito Santo que traz a atitude mais pacífica frente à ira que por algum motivo exterior ou interior se instala. É o Espírito Santo que nos traz a paz. Vamos verifique que a ira não é só um sentimento humano. Analisando a Bíblia, pegando os versos bíblicos, vemos um Pai de amor, Deus que criou-nos com grande, infinito, incontável, incalculável amor. Um Deus que frente ao pecado, Deus se ira. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Não separei esse verso. Se você tiver aí, procure lá para mim, coloque na... Esse eu não anotei. Mas nós temos N versículos que mostram a ira de Deus. Vamos pegar Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 5, começa assim, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência,
linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vou ler somente até o verso 9. Você notou que a ira é um sentimento carnal, é um sentimento humano, que deve ser colocado em um belo cabresto do Espírito Santo. Porque a Bíblia não te proíbe de irar-se, porém não pequeis. E Deus está aqui, que Ele, por estas coisas é que vem a ira de Deus. Amados irmãos, você quer ver um Deus, o Deus da Bíblia, que muitos dizem, não, Deus é amor. Deus perdoa tudo, Deus é amor. Pode continuar, não, fica do jeito que você está. Não é este o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia perdoa todos os pecados. O Deus da Bíblia cobra de nós um arrependimento de pecados. Porque há o dia em que o cálice da ira de Deus será derramado. Amados, se você procurar num dicionário bíblico ou mesmo no Google, joga lá, ira, Deus, Bíblia, vai aparecer 20, 30 versículos falando da justiça. Porque Deus é justo. Apocalipse 16 é um belo capítulo para nós vermos o momento em que o cálice da ira de Deus vai transbordar. E a sua justiça será feita. Nós temos um único a fazer: nos arrepender dos nossos pecados. Sejam eles pecadinhos, pecadões, deslizes, falhas, não importa. A única coisa que Ele nos pede, o arrependimento. Nos achegarmos a Ele e trazermos frutos de arrependimento. Colocarmos perante Ele o nosso sincero pedido de perdão. Mateus capítulo 5, verso 22. Fala de alguém que se ira sem motivo. Mateus 5, 22, vamos lá. Mateus capítulo 5, verso de número 22. 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se ira contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. A ira é horrível. E a ira sem motivo, pior ainda. Provérbios, capítulo 25, o verso de número 23. Salmos, depois Provérbios. Provérbios 25, verso de número 23. Fala assim: o vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. A língua fingida traz o rosto irado. O vento norte
em Israel era o vento que trazia a chuva. Quem difama o seu próximo, normalmente dele fala bem quando está na sua presença. Você já observou isso? Aquele que te difama na sua presença dá tapinhas nas costas, te elogia na sua frente, mas longe de você te difama. Relaxa, irmão. Relaxa, porque a língua fingida traz um rosto irado. Quem vai tratar essa ira? Sou eu? Você? Não. Veja o que, por exemplo, aconteceu com Moisés. Guiar aquele povo que esquecia dos milagres de Deus e começava a murmurar, reclamar. Tinha inveja de Moisés, não queria ser liderado por ele. Um povo difícil, um povo murmurador. Em determinado tempo, Moisés também irou-se, foi orientado por Deus a falar com a rocha, mas ele pegou a vara e bateu na rocha por 2 vezes. Alguns comentaristas dizem que este seria o motivo de Moisés não ter entrado na Canaã prometida, por ter se irado e batido na rocha. Uma coisa é certa: quem corrige o povo é o Senhor. E nós somos chamados para agir com graça, agir com sabedoria. Não é fácil. Foi fácil para Moisés ser invejado, ser caluniado. Não foi fácil. Mas a justiça, ela provém de Deus. E as atitudes de ira do povo serão corrigidas por Deus, não por nós. Nós não temos autoridade nenhuma para julgar. Seguindo aqui, eu quero te indicar uma pregação do ano de 1741, 8 de julho de 1741, Jonathan Edwards, na cidade de Enfield, Connecticut, Estados Unidos. Ele faz uma pregação baseada em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Abre aspas. A seu tempo, quando resvalar o seu pé. Fecha aspa. Título da pregação: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando Edwards pregava a mensagem de Deuteronômio 32, 35, pecadores nas mãos de um Deus irado, Deus visita aquela igreja, o povo começa a chorar copiosamente, a ponto dele não conseguir terminar o sermão. As pessoas choravam, alguns agarravam-se às colunas da igreja, clamando misericórdia e perdão para os seus pecados. E aquela pregação atravessou e converteu a milhares naquela cidade. Muitos dizem que o avivamento de Deus surgiu a partir daquela pregação de Jonathan Edwards no século XVIII. Um dos avivamentos que aconteceu nos Estados Unidos da América. Queridos irmãos, nós temos
que pedir ao Senhor para que Ele controle o nosso espírito, nos dê frutos do Espírito Santo, para que a ira seja controlada, para que o reflexo daquilo que nos oprime, nos aperte, seja o reflexo e a atitude correta. Irai-vos, mas não pequeis. Nós vamos terminar a live de hoje com um verso de Provérbios também. Provérbios, capítulo de número 14. O verso de número 17. Provérbios 14, verso 17. O que presto se ira, faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Aquilo que você faz, se você se ira, é loucura. São maus desígnios. Você será odiado. Que a graça do Senhor Jesus, que essa mensagem sobre a ira venha te edificar, que a palavra do Senhor te mostre que não é pecado os sentimentos que temos humanos, mas na presença do Senhor, para que nós não pequemos contra o Senhor, pecar contra o próximo, pecar contra nós mesmos, pecar contra o Senhor. Pecado é o que nos afasta da graça e do favor do Senhor. Vamos fazer uma oração. Eu quero incluir nessa oração a família de Marcelo Tibúrcio, Roberta Moitinho, que perdeu seu pai. Nós queremos orar por esta família e agora nós vamos fazer isso. Senhor nosso Deus, nós te damos louvores, Senhor meu Deus, pelo dia que o Senhor fez. Obrigado, Pai amado, por mais uma live. Obrigado, Senhor, pelos textos bíblicos, pelo esclarecimento, pelo Teu Espírito, pelo testemunho de Jonathan Edwards, pela graça, Senhor meu Deus, que nos alcança e nos ajuda. Deus amado, nós colocamos na Tua presença, Senhor meu Deus, a família da Roberta e do Marcelo que está enlutada. Pai amado, pelo passamento, Senhor meu Deus, do vô Manuelito, que o Senhor meu Deus esteja acolhendo toda essa família, confortando, consolando, ajudando, Senhor, para que o Teu amor se multiplique mais e mais, mesmo neste momento de perda e de dor. Nós nos unimos a esses que são, Senhor, tão queridos e colocamos, Senhor meu Deus, o nosso sentimento humano e também a nossa confiança de que o Senhor está colhendo, Senhor, todas as lágrimas, o Senhor está atento para este momento de perda e o Senhor está consolando todos os corações. É no nome santo, nome fiel e justo de Jesus Cristo nosso Senhor que eu oro. Aleluia. Amém. Obrigado por nos acompanhar em mais uma live. Nos encontramos na quarta-feira, onde teremos mais um dos 7 pecados capitais. Graça e paz vos seja multiplicado. Amém.